Revelado, milionário surpreendido ao descobrir a incrível ação da empregada com seu bebê. Miguel se encostava na parede de mármore do seu luxuoso apartamento, com uma vista de tirar o fôlego para a praia de Ipanema. Bilhões em contratos e ações na bolsa não preenchiam o vazio em seu peito. Olhando para o berço do filho recém-nascido, Miguelzinho sentia-se sufocado pelas ambições que o afastaram da família. Era um homem cercado por bens materiais e solidão. O celular tocava incessantemente, mas a única ligação que importava tinha o nome de mãe. Por não responder uma vez mais, a conexão se desgastava, como seu coração. Enquanto isso, Marta, a empregada que cruzou a porta daquele palácio moderno, trazia consigo o peso dos desafios da vida na comunidade onde cresceu. Sozinha, enfrentava os ventos fortes da maternidade, cuidando do pequeno Daniel e sonhando em dar a ele um futuro melhor. Se ao menos Miguel soubesse da força dela. A rotina pesada não a intimidava, pelo contrário, fazia dela uma mulher de fibra. No fundo, Marta se tornará neblina nos sonhos de Miguel, algo que ele tentava ignorar. Com a ausência de sua esposa, Miguel não teve escolha senão deixar Miguelzinho sob os cuidados de Marta enquanto viajava para reuniões intermináveis. A contragosto, ele cedeu, e essa decisão mudaria suas vidas para sempre. Em dias quentes, Marta se dedicava a criar uma rotina cheia de amor, cantava para o menino, o levava para passear pela sala ensolarada, e contava histórias sobre o valor da humildade e da família, coisas que o milionário deixará para trás. Miguel, em suas viagens, começou a notar mudanças. Ao retornar semanas depois, viu seu filho irradiando sorrisos para Marta, enquanto olhava para ele com um misto de incerteza e estranhamento. O coração de Miguel disparou. Aquela ligação deu vida à insegurança que ele escondia por trás de seu sucesso. O que eu perdi enquanto busquei por mais? Pensou, provocando um turbilhão de emoções. Num momento de fraqueza, Miguel decidiu afastar Marta. Não é lugar de empregada cuidar de meu filho. Gritou, a raiva e o medo pulsando em suas veias. A discussão se intensificou, e os ânimos ferviam. Marta, com lágrimas nos olhos, deixou escapar fragmentos de sua história de vida. Você tem tudo, Miguel. Mas o que vale a riqueza sem amor? Eu faço isso por Daniel, só quero um futuro melhor. Você só quer crescer. Naquele instante, as palavras dela ecoaram como um eco de verdade. Miguel sentiu sua própria solidão se amplificando nas angústias dela. O que ele realmente buscava? Os gritos silenciosos se transformaram em um conflito interno brutal. A tensão tomou conta do ambiente de opulência. Ele sabia que estava prestes a perder mais do que apenas uma empregada, poderia perder a chance de se conectar com seu próprio filho, com seus próprios sentimentos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Marta se afastava, Miguel percebeu que talvez fosse ele quem estava se perdendo. O clima no apartamento chique se tornará insuportável, e a pergunta pairava no ar: o que realmente é mais valioso em sua vida? A decisão que ele tomaria a seguir seria crucial para todos. Com o desenrolar dos eventos, o destino de Marta e Daniel dependia de suas escolhas. A dúvida e a urgência encheram a sala. O que fará Miguel a seguir? A reconexão poderia salvar vidas, mas e se a ambição isolasse todos mais uma vez? Miguel sentou-se no sofá de couro, a cabeça cheia de pensamentos turbulentos. O quão longe ele tinha chegado, e, ao mesmo tempo, quão pouco havia conquistado realmente. O som da praia que se misturava ao murmúrio da cidade parecia distante, como uma canção esquecida. Miguelzinho chorava no berço, e o eco do choro se fazia ouvir como um alerta. Era hora de decidir. Ele se levantou, seus passos hesitantes o levaram até o quarto onde Marta havia passado tanto tempo, cuidando do filho dele.
As paredes, adornadas com quadros de suas conquistas profissionais, estavam impregnadas de uma solidão que ele só agora começava a compreender. Miguel começou a sentir que aquelas conquistas não eram suficientes para preencher o vazio que o consumia. As palavras de Marta ainda ecoavam em sua mente. O que valia aquela riqueza se não havia amor em nenhuma parte? Miguel percebeu que não queria seguir o mesmo caminho da vida de sua mãe, que sempre trabalhou duro e nunca teve tempo para criar laços com ele. Ele decidiu que iria encontrá-la. A urgência pulsava em suas veias, como uma gambiarra que finalmente decidia se acender. Com a expectativa de um novo começo, atravessou o apartamento com um leve tremor nos dedos. Ao abrir a porta de saída, uma onda de medo e insegurança o dominou. O que diria ela? Como poderia reparar o que tinha feito? Mas a certeza da mudança começou a flamejar dentro dele. No caminho, Miguel conduziu seu carro com pressa. Ele não tinha ideia do que Marta pensava sobre todo aquele desentendimento. O que ela sentiria ao vê-lo? A culpa o acompanhava, e cheirava a algo opressivo e insuportável. No fundo, porém, havia um fio de esperança entrelaçado com a dor. Quando o pensamento açucarado de reconciliação cruzou seu peito, lembrou-se da risada de Miguelzinho, a forma como seus olhos brilhavam ao olhar para a mulher que ele havia afastado. Ao chegar à comunidade onde Marta morava, Miguel ficou admirado com a simplicidade do lugar. As casas eram pequenas, mas as crianças brincavam na rua com sorrisos largos, dependendo do calor da amizade entre elas e o conforto de suas famílias. Algo ali despertou nele uma nostalgia que ele não sabia que ainda existia. Miguel a encontrou sentada em uma mureta, interagindo com Daniel, que sorria e brincava com um brinquedo feito de sucata. Ao vê-la ali, a luz do sol refletindo em seu cabelo, ele sentiu uma onda de admiração. Marta era forte, linda, e agora, mais do que nunca, ele queria ser parte daquele mundo. Marta! A voz dele saiu mais firme do que ele esperava, fazendo-a olhar rapidamente em sua direção. A expressão dela mudou, passando da surpresa à apatia em uma fração de segundo. Miguel não queria que ela se afastasse, então avançou, parando a poucos passos dela. O que diria logo ali? O que poderia fazer para mostrar que estava pronto para mudar? Eu preciso falar com você. A sinceridade em sua voz era evidente, mas a dúvida ainda pairava entre os dois. Marta respirou fundo, confusa, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. O que você quer? Sua pergunta carregava uma mistura de insegurança e curiosidade. Marta, eu percebi que estou perdido. E que meu filho precisa de você, precisa de nós. Não quero mais perder o que é importante. A pressão nas palavras e o peso da vulnerabilidade quase foram demais para ele. Em um momento que parecia eterno, o silêncio reinou. O que aconteceria a seguir? Miguel poderia reconstruir essa ligação? E, mais importante, Marta aceitaria sua proposta, ou ele estava apenas sonhando acordado? Marta olhou para Miguel, o choque de encontrá-lo ali, de carne e osso, em vez do eco distante que ela costumava ouvir quando pensava nele. A hesitação dela se transformou em uma tempestade de emoções cruas. Você precisa de nós? Ela repetiu, os olhos dilatados, como se estivesse buscando qualquer sinal de sinceridade em seu rosto. Você realmente acredita no que está dizendo? Miguel engoliu seco, o peso da resposta esmagando o peito. Sim, eu quero ser um pai presente. Eu quero lembrar que o amor é mais importante do que qualquer fortuna. Suas palavras estavam repletas de ardor, mas ele sabia que isso não bastaria. Era preciso muito mais. E o que foi que te fez perceber isso? Depois de tanto tempo longe? Marta cruzou os braços, uma barreira que o impedia de se aproximar mais. Miguel notou aquela linha de defesa e, em vez de recuar, notou-se mais firme. Eu vi você e Daniel, e vi o que perdi. A felicidade inocente dele, o calor do seu sorriso. Fui um idiota em deixar tudo isso escapar. A vulnerabilidade em sua voz tinha um peso que poderia cortar concreto. Marta respirou profundamente, seus olhos piscando ao refletir a luz do sol, refletindo uma batalha interna. A vida não é só isso, Miguel. Você acha que pode voltar e tudo será como um conto de fadas? Não é assim que funciona.
Eu sei que não. Mas estou pronto para lutar por isso. Com todas as minhas forças. As palavras dele eram cruas e verdadeiras, uma declaração de guerra contra o passado que o havia aprisionado. Quero ser o pai que meu filho merece, e isso inclui você. Ela hesitou, o mundo ao redor deles embaçado pela intensidade do momento. A confusão e a dor estavam escritas em seu rosto. Não é só você, Miguel. Sou eu também. Eu fui abandonada em um momento que eu não esperava. Sua voz tremia, e ele sentia que cada palavra enfim trazia à tona feridas que ela havia tentado esconder. Um grupo de crianças passou, risadas altas quebrando o pesado silêncio. Ele observou a simplicidade da vida ao redor, a calma na alegria pura de cada movimento. Era o tipo de felicidade que ele sempre quis oferecer ao seu próprio filho, e que, por um tempo, havia tirado dele de forma tão impiedosa. Marta, ele iniciou, mas ela se virou, perdendo-se em pensamentos. O que você fez não é fácil de esquecer, Miguel. A dor não se apaga assim. E se você realmente quiser tentar, será preciso provar. Provar muito mais do que apenas palavras. Ele assentiu, sentindo o desafio e a responsabilidade das suas palavras. Estou disposto. Quero provar, todos os dias. O silêncio que se seguiu se espalhou como uma onda. Mas do fundo da insegurança, Miguel sentiu que algo diferente estava começando a surgir entre eles. Uma centelha de esperança. Um fio tênue que poderia ser tecido em algo mais forte, se fossem capazes de aproveitar a chance que tinham diante de si. Então, Miguel. Marta finalmente falou, com uma nova determinação na voz. Se você realmente quer, vamos fazer assim. Precisamos de um começo diferente. E agora há muito a ser resolvido. Não se trata só de nós dois, mas também do Miguelzinho. A primeira brisa de uma nova era começava a soprar, cheia de promessas e desafios. Miguel sorriu, não um sorriso vazio, mas sim aquele que brotava da vontade genuína de fazer tudo diferente. Mais, dentro dele, uma pergunta ainda pulsava. Será que ele realmente tinha o que era preciso para enfrentar os fantasmas do passado e construir um futuro juntos? Marta, eu quero de verdade. Mas como vamos fazer isso? E, antes que pudesse ouvir a resposta, um grito ao longe cortou o ar. Um grito que parecia trazer consigo uma grande revelação, um lembrete de que o passado não estava completamente resolvido. O que aconteceria a seguir? A voz conhecida que ecoou aos berros poderia mudar tudo novamente. Miguel virou-se rapidamente, a fonte do grito ecoando em sua mente como um sinal de alarme. O som vinha da direção do parque, onde algumas crianças brincavam. Ele não queria acreditar que a verdade estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém esperava. Marta seguiu seu olhar, a expressão dela se transformando em choque. É a Carla. A empregada dela. Os olhos de Marta se arregalaram, e, por um momento, Miguel teve certeza de que ela reconhecera algo além do habitual. A mulher se aproximava, ofegante, e o semblante de medo estampado no rosto. Ela parou em frente a eles, e as crianças, agora em uma roda em volta, observaram curiosas, sem entender a gravidade da situação. O que houve, Carla? Marta perguntou, já com um pressentimento ruim. É sobre o Miguelzinho. A voz da empregada tremia, e Miguel sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele estava brincando perto da fonte e caiu. Eu corri, mas ele estava tão assustado. Miguel não esperou mais. O coração batia forte no peito como se quisesse sair pela boca. Uma sensação de desespero tomou conta dele enquanto corria em direção à fonte. Cada passo parecia pesado, como se 1000 grilhões o mantivessem no lugar. Somente o instinto o guiava, ele precisava vê-lo, precisava ter certeza de que seu filho estava bem. Marta seguiu atrás dele, mas a preocupação no rosto dela era palpável. Quando chegou à fonte, uma pequena multidão se aglomerava ao redor. Miguel se espremia entre os pais e as crianças, e sua visão se limpou ao encontrar Miguelzinho, sentado no chão e enxugando as lágrimas. Ele estava bem, apenas assustado. Oi, pequeno. Miguel disse, com a voz embargada. Ajoelhou-se ao lado do filho, observando os olhos grandes e vulneráveis dele. Você está bem, meu amor? O menino olhou para ele, um brilho de reconhecimento acendeu sua expressão.
Era como se a presença do pai trouxesse a segurança que ele havia perdido. Papai foi tudo o que ele disse, mas a forma como pronunciou a palavra fez o coração de Miguel se derreter. Era uma conexão visceral, um chamado que ecoava através do tempo. Marta, de longe, observava a cena. A mistura de alívio e amor em sua expressão mostrava que, mesmo em meio ao caos, algo dentro dela mudava. Miguelzinho se levantou, abraçando Miguel com tanta força que ele pôde sentir a fragilidade daquela criança e ao mesmo tempo a força do amor que os unia. Desculpa, papai. Eu me molhei. Miguelzinho disse entre soluços, com uma preocupação genuína que mostrava toda a sua inocência. Não se preocupe com isso. O importante é que você está bem agora, Miguel respondeu, acariciando o cabelo do menino. Mas, enquanto a tranquilidade brotava, a voz de Carla os interrompeu. Ele estava tão perto, eu devia ter ficado de olho mais de perto, a empregada disse, os olhos cheios de culpa. Marta se aproximou, com a voz firme. Carla, isso pode acontecer. O importante é que ele está seguro. Mas a tensão não havia desaparecido. Miguel sentiu um peso diferente no ar. Era como se aquele momento de alegria estivesse imbuído de algo mais profundo. Ele olhou para Marta e percebeu que iam ter que enfrentar aquela realidade juntos. Marta, Miguel começou, enquanto o olhar dela se encontrava com o seu. Isso foi um sinal. Precisamos estar juntos por ele. Ela sentiu, mas a dúvida ainda pairava entre eles. O que isso significava de verdade? E como eles poderiam superar as barreiras do passado quando o futuro estava tão incerto? O grito do passado ainda ecoava, e agora a sombra de antigas feridas parecia, de alguma forma, mais presente do que nunca. Miguel sabia que as coisas estavam apenas começando a se desenrolar. O que realmente significava ser uma família novamente? E, à medida que se afastavam da fonte, o céu começava a se nublar, como se o universo estivesse se preparando para um novo desafio. O que mais viriam a descobrir sobre si mesmos e sobre o amor que tentavam reconstruir em meio aos escombros de um passado não resolvido? Miguelzinho ainda tremia um pouco, mas agora, com o abraço do pai, sua segurança parecia se reafirmar. Miguel não sabia o que pensar, mas a intensidade daquele momento fez seu coração acelerar. Estava aliviado, mas perplexo. As palavras que trocou com Marta antes ecoavam em sua mente. Precisamos estar juntos por ele. Como isso funcionaria? Ele se perguntava. Marta se abaixou ao lado do filho, tentando segurar as lágrimas que ainda teimavam em cair. Filho, você tem que ter cuidado, tá? Seu papai e eu vamos sempre cuidar de você, mas você precisa também nos ajudar. Ela falou firme, mas com carinho. Miguel percebeu o quanto a vulnerabilidade estava moldando aquele instante. Para Miguelzinho, era uma lição dura, mas necessária. Desculpa, mamãe. O menino respondeu, os olhos brilhando com lágrimas que pouco a pouco secavam. A multidão ao redor começava a se dispersar, mas Miguel ainda sentia o olhar das pessoas em suas costas. Ele se levantou, puxando Miguelzinho para se afastarem da fonte. A brisa agora gelada trazia uma promessa de mudanças e um incômodo em seu peito. Marta, ele disse, enquanto caminhavam lentamente para longe da área onde o acidente havia ocorrido. Conversa com o Carla. Ela também se preocupa com ele. Marta sentiu, mas o olhar distante dela revelava que muitas questões ainda estavam por vir. Miguel percebeu que a estrada para a reconciliação seria longa. O que havia ficado sem ser dito devido a mágoas do passado começava a brotar como espinhos em sua mente. Você acha que estamos fazendo o suficiente? Marta perguntou, a voz embargada, quase como um sussurro. Será que estamos prontos para isso? Miguel hesitou. O que significava estar prontos? Para ele, a resposta era clara, mas nas entrelinhas havia uma complexidade que ele simplesmente não conseguia articular. Eu acredito que precisamos de tempo. E de diálogo. Sem isso, não vamos conseguir seguir em frente. Não só por nós, mas por ele. Miguelzinho olhou para eles, sem entender completamente. Mas havia algo de reconfortante em seu olhar, algo que chamava por esperança. Miguel apertou a mão do filho, agora com mais firmeza,
Como se aquilo pudesse transmitir-lhe segurança. Ao chegarem ao carro, Marta se virou para Miguel. Podemos passar um tempo juntos, só nós três? Um passeio no parque? Mesmo que tudo tenha acontecido, quero acreditar que podemos encontrar momentos bons entre tudo isso. A ideia o agradou. Eles precisavam se conectar, não apenas como pais, mas como seres humanos, unidos pelo amor que ainda existia. Claro, vamos fazer isso. Disso ele tinha certeza. Enquanto dirigiam, a intensidade das conversas sobre o ontem e o amanhã pairavam no ar. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Era uma pintura bela, mas também cheia de nuances, assim como a vida deles. No parque, Miguelzinho ria enquanto corria atrás das pipas coloridas que dançavam ao vento. Miguel observava a alegria do filho e sentia um misto de felicidade e apreensão. Ele não podia deixar de pensar que, como as pipas, suas vidas dependiam de correntes invisíveis que ao mesmo tempo os prendiam e os elevavam. Marta, à sua lateral, sorriu também. Era um pequeno passo, mas um passo que se mostrava essencial. Eles estavam nesse passeio juntos, mas sempre havia um fio de incerteza. E se tivermos que enfrentar do lado a dor do passado que não se vai? A pergunta ecoou em sua mente, como um lembrete de que a jornada estava apenas começando. Então, sem aviso, um telefone tocou. Miguel pegou o celular no bolso e viu que era de Carla. O coração acelerou de novo, porque ele sabia que essa ligação poderia mudar tudo novamente. Porque, às vezes, é nas pequenas coisas que a vida cobra o maior preço. Ele hesitou, mas atendeu. Alô? O que ela poderia dizer que ainda não havia surgido naquele dia? E a resposta dela o deixou sem palavras. Miguel sentiu que as palavras de Carla, da outra linha, eram como um eco distante que se intensificava a cada segundo. Miguel? Ela começou, a voz trêmula. Eu preciso falar com você sobre algo que aconteceu hoje. É algo muito importante. O pedido de Carla parecia um chamado para um abismo desconhecido. O olhar de Marta se fixou em Miguel, a preocupação se instalando em seu rosto. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper um momento tão delicado? Diga, Carla. O que houve? Miguel forçou a voz a não tremular, mas sentiu o coração na garganta. É sobre o Miguelzinho e também sobre a Ana. As palavras dela eram uma miríade de incertezas, preocupações e surpresas. Ao ouvir o nome da criança, uma onda de ansiedade atravessou Miguel. Ele sentia o peso que cada nome trazia. Respira fundo, Carla, e me conta. Ele sabia que a calma era essencial para enfrentar qualquer tempestade que estava por vir. O silêncio na linha parecia sequestrar o ar, e Miguel teve a impressão de que o nascer do dia seria afetado por aquela conversa. Eu estava na escola hoje e vi algo que me deixou inquieta. Carla hesitou, como se as palavras estivessem presas na garganta. Uma das mães estava falando sobre um menino que se afastou dos outros. Dizem que tem um jeito estranho de lidar com as coisas, e que ele falou algumas coisas sobre o que aconteceu com o Miguelzinho. A mente de Miguel correu. Ele lembrava da dificuldade de Miguelzinho de se adaptar à escola, as dificuldades para interagir com outras crianças. Mas a frase de Carla mexeu com suas inseguranças. O que exatamente ele disse? Como você soube disso? Ele mencionou uma coisa sobre um amigo imaginário, e que esse amigo tinha uma ligação muito estranha com o que aconteceu hoje. Pareceu um alerta, sabe? Como se ele estivesse warning os outros, mas ninguém prestou atenção. A voz de Carla agora soava apressada, e Miguel podia ouvir a batida de seu coração. Eu só acho que isso pode ter a ver com o que aconteceu com vocês. Talvez precisamos entender melhor. Miguel piscou, tentando processar as informações. O que seria aquele amigo imaginário? Como Miguelzinho poderia estar lidando com a situação apenas em sua mente? A ideia de que algo mais profundo estivesse afetando seu filho o deixou inquieto. Ele estava ali em um momento de alegria e, de repente, a sombra da incerteza voltava a pairar sobre eles. Marta, ele conseguiu dizer, olhando para a esposa que observava atentamente. O peso do que estava por vir parecia se multiplicar. Precisamos prestar atenção no que Miguelzinho está passando. Marta assentiu lentamente, o semblante sério,
preocupada com a saúde mental do filho. Sim, precisamos entender o que está acontecendo. Os dois trocaram um olhar que carregava a soma de suas próprias lutas e do amor que ainda buscavam resgatar. Miguel tinha certeza de uma coisa: voltando a olhar para os filhos, desejava ser o pai que ele sabia que deveria ser. Mas a luta interna era crua e cheia de emoção. Carla, obrigada por nos avisar. Precisamos conversar pessoalmente. Pode preparar tudo e se encontrar com a gente mais tarde? Miguel disse, a voz baixa, mas firme. Claro. Eu vou fazer isso, Carla respondeu, aliviada. Ao desligar, o peso da conversa caía sobre Miguel, que já se perguntava como traduzir as preocupações em ações concretas. Ele sentia que o mundo deles estava prestes a mudar novamente, e que, talvez, eles fossem forçados a enfrentar realidades que nunca esperavam. Isso não acaba aqui, pensou Miguel. É só o começo. Ele virou-se para Marta. Vamos buscar a ajuda que precisamos. As palavras soaram como um compromisso, mas a inquietação na barriga não deixava espaço para descanso. Miguelzinho voltou correndo em direção a eles, radiante com a alegria das pipas que ainda voavam. Aquela inocência era um contraste com a turbulência que se instalava no coração dos pais. Quando ele ergueu a mão para mostrar sua conquista, Miguel sentiu uma onda de amor e dor ao mesmo tempo. O que mais teremos que enfrentar? Ele se perguntou. Enquanto abraçava seu filho ao lado de Marta, que também parecia perdida em seus próprios pensamentos de aflição e esperança. O parque, aquele cenário de felicidade, sentia-se agora como uma armadilha de emoções. E Miguel sabia que, no fundo, a verdade ainda estava por vir. O dia caiu lentamente, envolto em um manto de incertezas. Miguel e Marta sentavam-se na mesa da cozinha, suas mãos entrelaçadas sobre a superfície fria. O cheiro do jantar deixado de lado pairava no ar, mas nenhum dos dois parecia pensar em comer. Enquanto o silêncio tomava conta do espaço, os olhares trocados eram carregados de perguntas não ditas e medos ocultos. Marta, você acha que precisamos fazer algo mais? Miguel finalmente quebrou o silêncio, a voz ainda tremendo de preocupação. Nós estamos lidando com o Miguelzinho e a Ana, mas isso é um assunto delicado. Será que estamos prontos para enfrentar o que vem pela frente? Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Acho que, mais do que prontos, precisamos estar atentos a tudo. Não podemos deixar que o medo nos impeça de agir. Sua determinação refletia as balanças que se equilibravam entre a esperança e a ansiedade. As horas passaram, e a expectativa pela chegada de Carla tornava-se palpável. Miguel tentava se distrair ajudando os filhos a colorir desenhos em folhas brancas, mas sua mente estava longe. A ideia de que Miguelzinho poderia estar passando por dificuldades, tendo que lidar com um amigo imaginário, tornava sua preocupação ainda mais pesada. Ele é tão pequeno para carregar esses fardos, pensou Miguel, trazendo à tona uma infinidade de sentimentos. Ana, com seu olhar curioso e inocente, interrompeu seu devaneio. Papai, por que você tá tão sério? Olha o quanto eu pintei. Ela ergueu o desenho e um sorriso largo iluminou seu rosto. Era uma explosão de cores, refletindo toda a alegria que ela ainda carregava. Miguel não pôde deixar de sorrir, o amor que sentia pela filha fazendo um esforço para dissipar nuvens de preocupação. Está lindo, meu amor. Ele se inclinou e beijou sua testa. Mas, mesmo ao olhar para aquela pintura vibrante, seu coração bateu forte ao lembrar que, do lado de fora daquela casa, havia um mundo repleto de desafios. Um mundo que suas crianças, de uma maneira ou de outra, iriam ter que enfrentar. O toque da campainha soou, soando como um sinal de alerta. O coração de Miguel pulou. Marta trocou um olhar rápido com ele, a tensão pairando no ar. É hora, ela murmurou, levantando-se em direção à porta. Assim que Marta abriu, Carla entrou, seu semblante sereno, mas seus olhos denunciavam uma tempestade interna. Oi, gente, ela disse com a voz suave, mas Miguel percebeu o tremor atrás dessas palavras. Desculpem a demora. Fui conversar com a mãe que ouviu tudo, mãe? Miguel repetiu com um misto de curiosidade e receio. Ela sabe algo mais? O que o Miguelzinho disse? Carla olhou para os filhos dele,
observando a inocência estampada em seus rostos. Depois, sua expressão se endureceu. Talvez seja melhor falarmos a sós. Miguel e Marta trocaram mais um olhar significativo, agora preenchido com uma mistura de expectativa e medo. Vamos para a sala, Marta sugeriu, sua voz firme. Miguel sentiu um frio na barriga. A sala, antes um refúgio de acolhimento, agora se transformava em um tribunal, onde verdades incógnitas deviam ser reveladas. A atmosfera estava carregada, cheia de perguntas que precisavam ser feitas. Miguel sentou-se na ponta do sofá, batendo nervosamente os dedos na superfície. O que você soube, Carla? Sua voz soou quase um sussurro, mas carregava todo o peso de suas preocupações. Ela respirou fundo e começou a falar. O menino que mencionou o Miguelzinho disse que seu amigo imaginário tinha algo a ver com um segredo que, se não for resolvido, pode afetar o Miguelzinho. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, como um nó que se apertava no estômago de Miguel. Que segredo? O que ele sabe? Eu não sei, mas a hesitação de Carla era palpável. Eu sinto que precisamos nos preparar. Quanto mais tempo passar, mais profundo esse problema pode se tornar. O coração de Miguel disparou novamente. Uma tempestade emocional se formava entre eles, tão intensa que quase fazia o ar parecer pesado. Ao mesmo tempo, um pensamento se entranhava na mente de Miguel: estamos prontos para o que vem a seguir? E, com essa pergunta pairando no ar, a convicção de que nenhuma resposta simples poderia vir facilmente tornou-se um peso inegável. Miguel sentiu cada batida do seu coração ecoar no silêncio opressivo da sala. A tensão era palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Marta olhou para ele, os olhos dela cheios de preocupação. Precisamos saber mais, Carla. Como vocês podem ter certeza de que isso é uma questão tão séria? Carla hesitou mais uma vez, olhando para baixo, como se as respostas estivessem escondidas sob o tapete. A mãe do menino disse que ele ouviu o Miguelzinho conversando com o tal amigo imaginário e que algumas coisas não pareciam certas. Como assim? Miguel perguntou, sua voz se elevando, ansioso por respostas. O que ele disse? O que isso pode significar para o nosso filho? Ela respirou fundo, e suas palavras saíram hesitantes, como se cada uma delas estivesse carregando um peso emocional. Ela mencionou que o Miguelzinho estava falando sobre coisas que não são típicas de uma criança da idade dele. Coisas que poderiam ferir seus sentimentos, e os de vocês também. Miguel sentiu um choque percorrer seu corpo. As palavras dela soavam como um alarme, um sinal de alerta que não podia ser ignorado. Ele se lembrou da noite anterior, quando Miguelzinho tivera um pesadelo e acordara dizendo que não queria mais brincar com seu amigo. As peças começaram a se encaixar, uma imagem nebulosa ganhando forma. Isso pode ser só uma fase. Marta tentou acalmar, mas sua voz tremia. Cada um deles estava recebendo uma marretada de preocupação, como se a vida, com toda a sua complexidade, estivesse se comprimindo em um único momento. Precisamos agir, Miguel afirmou, sua determinação crescendo. Precisamos entender o que está acontecendo. Carla, você pode falar mais com a mãe desse menino e descobrir do que realmente se trata? Posso tentar, Carla respondeu, um pouco mais confiante agora. Eu vou me encontrar com ela amanhã. Mas precisamos ter cuidado. Com certeza, o Miguelzinho não vai reagir bem se souber que estamos indo atrás disso. A última coisa que queremos é assustá-lo mais. Um frio atravessou a espinha de Miguel. Ele não queria imaginar o que poderia acontecer se seu filho começasse a se sentir mais pressionado. A simplicidade da infância estava sendo substituída por um labirinto emocional por conta de algo que não se via. Ele se lembrou de como por dentro seu Miguelzinho era puro, inocente. Ana, que até então brincava em silêncio com seus lápis de cor, finalmente olhou para os adultos e perguntou com sua voz doce: Papai, você tá triste? O que está acontecendo? O coração de Miguel se partiu ao perceber que sua filha também talvez estivesse absorvendo a atenção da sala. Não, meu amor, ele disse, fazendo um esforço para sorrir. Estamos só conversando sobre algumas coisas. E você? Quer mostrar o que mais pintou? Ana, sem saber do peso que aquele momento carregava, levantou um desenho novo, orgulhosa.
Olha, papai. É um dragão que sopra fogo. Miguel olhou para o desenho e, por um instante, tudo parecia mais bonito. O sorriso inocente da filha trouxe uma luz no meio da escuridão que se acumulava. Mas, ao mesmo tempo, a preocupação pelo Miguelzinho persistia. Assim que Carla se despediu, Miguel tomou a mão de Marta. Nós precisamos estar prontos para tudo, amor. O que quer que esteja acontecendo, vamos enfrentá-lo juntos. Ela sentiu, mas Miguel percebeu um leve tremor em seus dedos. Nesse instante, com o peso da situação se instalando sobre eles, uma nova dúvida surgiu. E se não soubermos como lidar com isso? E se não conseguirmos proteger nossos filhos? A noite prosseguiu, e, enquanto os dois tentavam encontrar um pouco de conforto um no outro, a imagem do Miguelzinho assustado perseguia Miguel como uma sombra. Com a manhã à vista, o sol ainda não havia nascido, mas a ansiedade já iluminava seus corações. O que mais eles iriam descobrir? E o que fariam quando a verdade se revelasse? Como vamos agir se tudo isso for pior do que imaginamos? Miguel murmurou, sentindo que uma decisão crucial estava prestes a ser tomada, não apenas por ele, mas por todos ao seu redor. Miguel acordou antes do sol, os pensamentos se agitavam em sua mente como folhas levadas pelo vento. Ele observou Marta dormindo ao seu lado, seu rosto sereno contrastando com a tempestade que fazia morada em seu interior. A sensação de desamparo e apreensão se entrelaçavam, criando uma sombra densa que se recusava a dissipar. Ele se levantou devagar, tentando não a acordar, e foi até a sala, onde o silêncio da madrugada só era interrompido pelo bater de seu coração. Enquanto caminhava, revivia cada palavra trocada com Carla. O que exatamente Miguelzinho poderia ter dito? Ele se lembrava da alegria no olhar do filho, da inocência em suas risadas. Agora, tudo parecia ameaçado por esse amigo imaginário. Miguel se perguntou se esse era o início de um pesadelo do qual ele não poderia acordar. Ele buscou um copo de água na cozinha. A água fria lhe trouxe um breve alívio, mas não dissipou a culpa que começava a pesar. Dentre tantos pais que, como ele, buscavam proteger seus filhos, o que ele poderia fazer para garantir a segurança e a felicidade de Miguelzinho? E Ana? Aquelas palavras de sua filha ecoavam em sua mente como um aviso. Como seria o futuro deles? Ele respirou fundo e se despediu da histeria interna, mesmo que temporariamente, focando no que era necessário fazer a seguir. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol entraram pela janela, trazendo uma luz suave, mas ainda assim cheia de incerteza. Miguel percebeu que o dia prometia ser longo e desafiador. Com um olhar decidido, ele pegou o celular e mandou uma mensagem para Carla, pedindo que, se possível, compartilhasse qualquer atualização assim que pudesse. Cada segundo contava, e o tempo parecia um inimigo silencioso. Naquele momento, a porta do quarto se abriu e Ana apareceu, seus olhos brilhando como estrelas em uma noite clara. Papai, já é de dia. Podemos brincar? Ela perguntou, sua voz pura e esperançosa. Miguel, esforçando-se para trocar a expressão preocupada por um sorriso, abaixou-se ao nível da filha e disse, claro, meu amor. Vamos brincar de dragão. Mas antes, que tal preparar um café da manhã especial juntos? A alegria dela era contagiante. Ana correu para a cozinha, e, enquanto as tostadas começavam a torrar, Miguel sentiu o calor desse momento se espalhar pelo seu coração. A magia da infância, com todas as suas cores e sons, foi uma lembrança bem-vinda em meio ao turbilhão emocional. Porém, a incerteza sobre o que estava acontecendo com Miguelzinho grudou-se em seu pensamento como uma mancha de tinta. Assim que as crianças comeram, Miguel decidiu aproveitar a manhã ao máximo e levar a família para um passeio no parque. Com a ideia de afastar a tensão, ele reagiu a cada risada e a cada interação de Ana com os outros pequenos que encontravam pelo caminho. Mas em seu coração, cada risinho da filha trazia novamente à tona as dúvidas sobre Miguelzinho e o amigo imaginário. Ao saírem do parque, ao voltarem para casa, Miguel foi surpreendido por uma mensagem no celular. Era a Carla. O coração acelerou ao abrir a mensagem. Conversei com a mãe do menino. Precisamos falar urgentemente. O que descobri pode mudar tudo. A urgência na mensagem fez o mundo ao seu redor parar lentamente. Miguel sentiu um frio na barriga, com um misto de ansiedade e medo.
O que Carla havia descoberto? E o quanto isso afetaria sua família? Sem resposta, ele olhou para Marta e as crianças, agarrando-se à esperança de que, ao invés de mais sombras, novas luzes estavam a caminho. Sabia que enfrentaria essa batalha, de qualquer jeito. E nesse momento, a determinação começou a crescer diante da incerteza. O que havia a ser revelado seria apenas o começo de uma nova luta. Miguel sentou-se à mesa da cozinha, seu coração batia acelerado enquanto contemplava o que Carla havia dito. O peso da responsabilidade por seu filho e por Marta agora parecia mais intenso do que nunca. A ideia de descobrir que algo mais profundo estava acontecendo com Miguelzinho não o deixava em paz. Ele respirou fundo e tentou recorrer à clareza que durante todo o processo parecia escorregar como areia entre os dedos. Marta se aproximou lentamente, colocando sua mão sobre a de Miguel. Você está preocupado, não é? Ela perguntou, o olhar dela refletindo a mesma insegurança que ele sentia. Eu não sei como ajudar Miguelzinho se ele está passando por algo que não consegue expressar. O amigo imaginário. O que isso pode significar? Miguel olhou nos olhos dela, buscando compreensão. Precisamos escutar Miguelzinho, entender o que ele sente. Podemos ir ao parque hoje à tarde, e durante a brincadeira, quem sabe ele não compartilha um pouco sobre esse amigo, sugeriu Marta, com um semblante esperançoso. Os raios de sol filtravam-se pela janela, iluminando o ambiente com uma luz suave. Como uma promessa de novos começos, Miguel sentia que ali, ao lado de Marta, havia um fio de esperança. Eles podiam ser um time, enfrentar essa realidade juntos. Quando o relógio finalmente marcou a hora do passeio, Miguel e Marta levaram as crianças ao parque. A energia vibrante das risadas e brincadeiras das crianças era contagiosa e, mesmo no foco das preocupações, Miguel tentou se deixar levar pelo momento. Miguelzinho corria, suas pequenas pernas levando-o a brincar com as outras crianças. Ana, por sua vez, estava linda como sempre, radiante em sua inocência e alegria. Enquanto brincavam, Miguel sentou em um banco próximo e observou os filhos. Ao ver Miguelzinho interagindo com outras crianças, um misto de alívio e apreensão surgiu. Ele ainda se perguntou se seu filho se sentiria à vontade para falar sobre o amigo imaginário. Era difícil para ele não querer fazer as perguntas diretamente, mas ele sabia que precisava ser paciente. Então, depois de um tempo, Miguelzinho veio até ele, com um olhar curioso. Papai, você viu meu amigo? Ele está aqui também. O coração de Miguel apertou instantaneamente ao ouvir aquilo. Ah, é? Onde ele está, Miguelzinho? Miguel perguntou, tentando adotar um tom leve. Ora, ele é invisível. Às vezes ele fala coisas que são engraçadas e às vezes ele me ajuda a brincar, Miguelzinho disse, balançando as pernas enquanto sentava no colo do pai. Miguel olhou para Marta, que fez um gesto sutil de encorajamento. O garoto tinha um brilho no olhar que falava mais do que palavras. E o que ele diz quando está aqui? Você gosta de brincar com ele? Miguel prosseguiu. Sim, eu gosto. Mas, papai, ele fala coisas que me deixam triste, às vezes. Como quando eu caí na fonte, ele disse que era porque eu sou desastrado. O olhar de Miguelzinho se entristeceu um pouco, e Miguel sentiu um peso no peito. Miguelzinho, você sabe que cair faz parte de aprender a brincar, certo? Não é culpa sua. Miguel abraçou o filho apertado, tentando mostrar que a segurança estava ali. Ele e Marta precisavam ouvir e entender o que era isso, e qual era o impacto emocional nas palavras do amigo imaginário. Sim, mas ele às vezes me faz sentir que eu não sou tão bom como eu gostaria de ser. O pequeno murmurou, os olhos brilhantes começando a encher-se de lágrimas. Miguel engoliu em seco, sentindo a dor do filho invadir seu coração. Oh, meu pequeno, você é incrível como é. Nunca esqueça disso. E se algo te faz sentir assim, você pode contar para a gente. Você sabe disso, certo? Miguelzinho acenou, mas a carga emocional ainda estava lá. Marta se aproximou e se agachou ao lado deles. Sabe, Miguelzinho, todos nós temos momentos em que nos sentimos assim. O importante é que você nunca está sozinho. Estamos aqui para te apoiar. Ao ouvir isso, o menino sorriu,
aliviado com o calor do amor dos pais. E, ali naquele simples momento, Miguel sentiu que talvez a conexão que buscava já estivesse mais próxima do que imaginava. Eles eram uma família, e o amor poderia curar até mesmo as feridas mais profundas. Na verdade, meu amigo é muito legal. Ele só quer que eu seja feliz. A inocência de Miguelzinho fez um novo sorriso surgir no rosto de Miguel. Dali em diante, Miguelzinho parecia mais leve. Enquanto brincavam, ele voltou a rir, à medida que a leveza do momento inundava suas almas. Depois de algumas horas de pura diversão, enquanto o sol começava a se pôr, eles se sentaram para um lanche. Miguel e Marta trocaram olhares significativos, um entendimento silencioso de que, juntos, estavam se tornando cada vez mais fortes, conquistando o medo e a incerteza de um futuro incerto. A noite trouxe uma sensação de renovação. Miguel percebeu que a vida era feita de pequenos passos, de conquistas diárias. Ele sorriu ao olhar seus filhos, percebendo que ali estava a verdadeira riqueza. Marta e Miguel, lado a lado, sentiram o calor de um novo início em suas vidas. E, enquanto o céu se enchia de estrelas, uma nova esperança brilhava no coração deles. Estariam juntos, não só como pais, mas como cúmplices. Eles estavam prontos para enfrentar o que estivesse por vir, despidos do passado e de seus medos, construindo um futuro mais brilhante para suas crianças. Você precisa se inscrever agora, não perca as próximas histórias emocionais que virão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente como você se sentiu com este final e compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs de uma boa história entendem a importância de apoiar o canal.